meu nome é Carol e este é um vlog de leituras que faz tempo que eu não faço, né? Eu vou tentar ler aí uma semana, acho que uns 2 livros. Alguns dias aí, vou tentar fazer este vlog rapidinho e vamos ver como é que eu me saio, né? Este é um balão de ensaio, vamos ver o que vai dar. Mas, como vlog, vai ter outras coisas também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ensaiar aí pra tentar novas coisas, beleza? Até mais! Chegou aqui uma caixa da Companhia das Letras, e se for o livro que eu estou pensando, era uma leitura que eu já queria fazer, e eu acho que eu vou aproveitar este vlog para fazer essa leitura, né? Faz tempo que a gente não leu um livro juntos, não é mesmo? Eu gosto das caixas da Companhia das Letras, é esse mesmo livro, que é fácil de abrir, é muito fácil. Ainda bem que dá para abrir, que eu não trouxe o estilete. É o Escandalizados, da Eve Owens. Eve Owens é o pseudônimo da Lauren Billings, também conhecida como a Metade Lauren, da autora best-seller Christina Lauren. Escandalizados foi escrito durante o paradoxo entre tédio e inspiração criado pela pandemia do Covid-19. Aqui ela, né, então é a metade da Christina Lauren. E aí já vem aqui o aviso de conteúdo adulto, né, que é paralela normalmente avisa. E vamos ver do que se trata esse livro. Aqui a capa tá bem bonitinha. Um escândalo nunca foi tão sexy. Georgia Ross está com pressa. Depois de 2 semanas em Londres investigando uma história que pode alavancar sua carreira como repórter, ela precisa chegar em casa a tempo de cumprir o prazo do jornal. Quando seu voo é cancelado, fica à beira de um ataque de nervos. Mas um rosto familiar surge na multidão de passageiros oferecendo ajuda. É o irmão de uma amiga de infância de Gigi, por quem ela sempre nutriu uma paixonite, que eu acho que Gigi é a Georgia Ross, não sei. Alec Kim é bonito, humilde e gentil, exatamente o tipo de homem que Gigi esqueceu que existia depois de um término traumático. Uma noite de reencontro e paixão com ele parece um presente dos deuses, pelo menos até ela se dar conta de que sua amizade na infância não é a única razão para Alec parecer tão familiar. Alec está determinada a provar para Gigi que é realmente o homem que ela imagina, mesmo que isso signifique contar a verdade sobre sua fama e sobre a relação de sua família com a história que ela está investigando. Entretanto, conforme os sentimentos de um pelo outro crescem, os dois precisam encarar uma nova realidade, uma em que suas carreiras são postas em risco por causa de um escândalo internacional. Promete, hein? Eu já tinha visto por alto, assim, a sinopse. Eu vi que ela ficava com ele ali, por ela ter perdido o voo, e ela encontrava com ele, eles tinham ali essa noite tórrida de paixão. E aí no dia seguinte ela descobria que ele era um cara famoso. E era mais ou menos isso que eu tinha visto na sinopse, né? Ela tinha que lidar com isso, de que ele era um cara famoso e tal, e ela já tinha essa paixonite por ele desde sempre. E tá aí, o livro mais lindo, intenso e apaixonante que eu poderia imaginar, escrito pela Ellie Hazelwood. Ele é pequenininho, ele tem 319 páginas, mas ó, minhas mãos estão azuis, porque não sei se vocês notaram, eu retoquei o cabelo, né? Ele é pequenininho e 319 páginas, mas com uma letra muito boa. Tem bastante diálogo, o que é sempre ótimo. Aqui o tamanho da letra. E vamos lê-lo, né? Vamos ver o que a gente acha dele. Depois eu volto.
porque na primeira sentada eu li isto aqui do livro, quase metade, né? Cara, é um romance bem gostosinho, não esperava, realmente eu não dava nada assim, olhando a premissa. Eu gostei que tem uma nota da autora aqui e um aviso que no enredo dessa história tem abuso sexual. Para ser mais específica, a protagonista é uma jornalista investigativa que descobre vários crimes relacionados ao assunto. Nenhum abuso é retratado nas páginas, no entanto, são brevemente descritos o depoimento de uma personagem e um vídeo usado como prova. Daí ela acrescenta aqui, as centrais de atendimento Disque 100, Disque Direitos Humanos e Disque 180, Central de Atendimento à Mulher, são gratuitas e anônimas. Para um conteúdo relacionado a abuso sexual, visite mapadoacolhimento.org. Achei importantíssimo isso. É uma coisa que deveria ter mais. Eu não falei, né, mas aqui é a tradução da Stephanie Dias. E aí, a história é a seguinte. Nós temos aqui a Georgia, né, Georgia Ross. Ela é uma jornalista investigativa e ela tá seguindo aí esse importante caso de abuso sexual que não se fala muito, né, estão tentando encobrir de todo jeito ali numa boate, uma importante boate ali de Londres. E ela foi lá, né, ela mora em Los Angeles, ela foi lá pra investigar, passou 2 semanas e aí ela tá voltando pra Los Angeles e ela fica presa no aeroporto, acho que por causa de uma tempestade, alguma coisa assim. E é aí que ela vê o Alexander Kim. Eles se encontram no aeroporto de Seattle. Fazia 14 anos que eles não se viam. Ela o reconhece porque ele foi uma paixonite da juventude dela, ela era a melhor amiga da irmã dele e ele é um pouco, alguma coisa mais velho que ela. Ele depois reconhece ela, daí eles começam a conversar e tal, que ele também tá indo pra Los Angeles, a companhia aérea cancela o voo, e aí vai todo mundo catar hotel, né? Porque Procon só existe no Brasil. Mesmo assim não funciona. Eu sei que ele consegue hotel porque me parece que ele é um cara muito importante, né? Um cara com recursos, e ela tá lá ferrada porque ela só foi pra Londres pra passar uma semana e ela acabou passando 2, então ela usou todas as roupas possíveis e aí ela só queria um banho pra poder ir caçar outro hotel. E aí ele se oferece pra deixar ela tomar banho na suíte dele, né? E ele ia sair do quarto enquanto ela tomava banho e tal. E aí acaba que ela toma banho, ela até... É uma cena engraçada porque ela já não tem mais calcinha limpa, então ela bota um vestido e uma jaqueta por cima, se eu não me engano, e sai sem calcinha mesmo. Se Deus quiser, ninguém vai notar. E ela encontra com ele no restaurante, daí eles jantam junto, ficam conversando e tal. E aí o tempo tá muito feio. E aí ele oferece, porque a suíte dele é daquelas que tem 2 quartos, é uma suíte não sei se é presidencial, mas esses hotéis chiques, sabe? Ele oferece pra ela ficar lá, em nome dos velhos tempos, eles ficam relembrando as coisas e tal, mas vai surgindo uma química ali e eles ficam, vão tomando umas e outras e eles pensam, né, por que não? A gente tá aqui, coisa e tal, não vai se encontrar mais, e a gente agora é maior de idade, é consensual, parará e tal, e aí rola uns beijos na boca, umas coisas a mais lá no hotel em Seattle. Ele tem que ir embora cedo, ela vai embora um pouco depois. Eu não lembro o que acontece, que eles se reencontram em Los Angeles. Ele chama ela de uma maneira bem estranha, ele chama ela, né, consegue o contato dela através do jornal, e aí diz que tem informações sobre a investigação que ela tá fazendo, porque ela tinha contado pra ele, né, por alto, assim. Até aí tudo bem, né? Quando ela chega no aeroporto, ela vê milhares não, né? Mas assim, centenas de pessoas com o rosto dele em pôsteres e tal, e esperando por ele. E ele tem que sair com vários seguranças ao redor e ela fica... Quê? Ela não sabia que ele era famoso porque ela não sabia de nada da vida dele nos últimos 14 anos. Ele foi pra Coreia, porque ele é descendente de coreanos, né? E aí, nesse meio tempo, ele foi pra Coreia, fez doramas lá, foi descoberto, fez doramas, ficou muito famoso, depois voltou pra Inglaterra. Agora tá fazendo uma série da BBC muito famosa. Todo mundo é apaixonado por ele e tal, é aquela coisa super... Ele é super famoso e ela não sabia. Daí ela começa a dar um Google e fala
fala, meu Deus, né, em que mundo eu vivo? Ela tava tão concentrada, assim, no trabalho dela, nos últimos anos, na carreira dela, nas coisas que ela queria, né, em ser uma jornalista investigativa, que era o sonho dela, em conseguir os melhores artigos, em fazer tudo, que ela simplesmente esqueceu o mundo ao redor. E aí ela ficou assim, sabe? Caiu o queixo dela. Ela, cara, como assim, né? Aí isso justifica, aí começa a fazer sentido porque ele tava num hotel caro, ele conseguia as coisas rápido, né? Que ele tinha um assistente que sempre tava lá pra ele. Ele chegando em Los Angeles, um dia depois, eu acho, ele pede pro chefe chamar ela, o chefe dela chamar ela, dizendo que tem informações importantes sobre o caso que ela tá investigando. Só que de primeira, acaba que, né, a química entre os dois fala mais alto. Eles começam a se ver com mais frequência, mas ele realmente tem informações, só que a fonte dele pediu pra, por enquanto, não revelar nada. Ele teve que ficar na dele, porque tem essa coisa da fonte, né, a jornalista tem que ser muito responsável com a fonte. Você fica enredada assim, porque de um lado você tem essa coisa do casal aí, eles têm uma química muito forte, porque eles começam a se ver com mais frequência, e é engraçado porque tem essa coisa do idílio do artista, porque o artista é muito famoso, mas mesmo assim, ele consegue umas cápsulas de tempo ali pra encontrar com ela, ele consegue umas brechas de folga, daí ele passa com ela o tempo todo, sabe? São umas coisas meio idílicas e tal, ele consegue ir pra uma praia com ela, e sem ser reconhecido, mas uma praia que ninguém frequenta, que era uma praia que ele frequentava quando era adolescente, e é umas coisas assim, né, de coisa de livro, e até então ninguém sabe dela, só a assistente é meio assim e tal. A parte disso tem a investigação, que ela continua, né, fazendo, junto com outro colega, que agora é ele que tá em Londres. Eles estão buscando lá os vídeos e tal, de segurança, porque os vídeos da boate foram apagados justamente nos dias que se dizem que houve ali os casos de abuso. Tem umas coisas muito estranhas ali que parece que tem alguém, né, da Polícia Metropolitana de Londres tá envolvido. Então, assim, você se vê enredado numa história que você não consegue parar de ler, porque pra quem gosta da escrita da dupla Christina Lauren, vai sentir a mesma conexão aqui nesse livro da Eve Owens, porque aqui é o pseudônimo da Lauren Billings. Vai se sentir enredado do mesmo jeito, tem as cenas bem sensuais, realmente conteúdo adulto, cenas bem sensuais, mais 18, mas é uma delícia, tá sendo uma delícia de livro pra você desopilar legal, curtinho. Ele tá sendo curtinho pra mim, ó, ele tem 319 páginas, ele tá sendo curtinho porque eu tô lendo muito rápido, sério, a primeira sentada que eu fiz foi isso aqui, imagina, eu acho que agora eu termino hoje ou de hoje pra amanhã. É isso, daí eu venho falar com vocês. Tchau! Bom, pra variar, eu começo a gravar e a vizinha começa a tocar piano. Espero que não apareça ao fundo, mas piano é um barulho bom, né? Desculpa aí o estado da mesa, mas essa semana foi caótica. Eu tô aqui doida pra sentar com as pernas cruzadas, mas não tô podendo cruzar as pernas. Ai, meu joelho. E eu descobri que o outro joelho tá tão bichado quanto. Bom, vamos falar aí sobre a minha leitura de Escandalizados, da Eve Owens. Eu terminei e foi muito rápido. Foi assim, sabe? Aquele tipo de livro, aquele tipo de história vira página, que as páginas se viram sozinhas. Você não consegue parar de ler, sabe? É muito, sei lá, devorável, se cabe esse termo aqui, sabe? É muito... Não consigo uma palavra melhor que essa. É tipo uma fanfic, porque aqui a gente tem um astro de... Eu fui ver aqui que é usado aqui na orelha a palavra dorama, mas o mocinho, ele é um astro que primeiro fez sucesso na Coreia. E aí eu vi uma postagem, desculpa, eu esqueci a criadora de conteúdo no Instagram, mas eu acho que não era nem alguém que eu seguia, era alguém que tava repostando. Ou pelo menos eu vi isso no Twitter, eu acho. Que ela tava falando das diferenças de palavras. Doramas são as produções feitas no Japão, as produções feitas na Coreia são K-dramas, e as produções feitas
feitas na China são C-dramas. Então, aqui ela foi um erro. Eu não lembro se chegou, eu fiquei procurando, mas eu não achei se foi mencionado na história a palavra dorama, porque aí seria um erro da autora ou da tradução, mas eu acho que a tradução não traduziria K-drama para dorama. É um erro que está aqui na orelha, né? Não é dorama, é K-drama. Então, apesar da mocinha não ser uma fã, é uma história de uma pessoa comum se apaixonar por um astro, né? Uma história de amor entre uma pessoa comum e uma celebridade. Então, isso é muito coisa de fanfic. Então, tem essa característica aí de fanfic e tal, apesar dele ser um amor de adolescência dela, também tem essa coisa de fanfic, né? Ele ser aí um amor de adolescência que virou um astro, né? Um ator famoso. Então, eu acho que tem muito característica de fanfic. Você encontra também as características da dupla Christina Lauren, apesar de que não é exatamente o que você vai encontrar aqui, eu acho que é um pouco mais fraco, né? Não chega a ser aquela coisa toda de Christina Lauren. Tipo, você não vai encontrar aqui o Imperfeitos, por exemplo, que eu acho que é o melhor livro que elas produziram em matéria de comédia romântica, apesar de que elas são as autoras mais prolíficas, estão entre as autoras mais prolíficas que eu conheço, porque elas produzem de tudo. Eu já li hotzão delas e eu já li young adult delas. Então, eu não sei dizer qual é o melhor livro, mas Imperfeitos em matéria de comédia romântica é um dos melhores. Eu ainda li como Honeymooners há muitos anos atrás, que demorou para vir pro Brasil, inclusive. Mas Escandalizados é o tipo de comédia, não é comédia romântica, acho que é comédia romântica, é um romancinho leve, gostoso. Tem aí conteúdo adulto, você vai encontrar aí. Não sei se chega a ser um mais 18, eu acho que é um mais 16, porque tem as cenas sensuelem, tem as cenas um pouco mais gráficas, mas não é aquela coisa escandalizada, apesar do nome. Mas assim, não é aquela coisa muito... não é gráfico demais, sabe? Tem as palavras, mas não é gráfico demais, então não... é conteúdo adulto, mas enfim, vocês entenderam. Uma adolescente de mais 16 já consome esse tipo de coisa. Vai ler as fanfics aí de BTS pra ver o que você encontra. Eu conversei com umas garotas na Bienal do ano passado, as duas tinham 16 anos, e elas me contando sobre as coisas que elas liam, eu fiquei de queixo caído, porque eu falei, gente, eu fui uma adolescente muito trouxa, porque eu não li essas coisas quando eu tinha 16 anos, sabe? Eu lia clássico, eu lia O Mundo de Sofia, eu não lia fanfic erótica. Mas enfim, fica aí a dica. Esse livro é uma mistura de fanfic aí com comédia romântica e é muito gostosinho. Tem gente que não gostou tanto, porque eu acho que a pessoa talvez esperasse um Christina Lauren, mas eu acho que ele tem um pouco mais de toque da autora e essa experimentação, né, da autora fazer as coisas sozinha, né? Tem um pouco desse experimento dela. E eu fiquei me perguntando, porque ela falou aqui que ela produziu isso na pandemia. E eu li outro livro da dupla, aquele chamado Um Pouco de Aventura, que eu falei há uns vlogs atrás, que também foi produzido na pandemia. Mas um livro não é produzido assim em poucos meses, em um ano. É produzido em bastante tempo. E aí eu fiquei me perguntando se não chegou a chocar aí essa produção de um e outro livro, se ela não deixou de escrever esse para escrever um pouco outro livro, e depois voltou para esse livro, sabe? Eu fiquei me perguntando o quanto dessa produção impactou o outro livro e o quanto do outro livro impactou essa produção. Você começa a criar aí suas próprias teorias da conspiração. Mas eu gostei. É difícil não gostar de um livro. Pode funcionar para outras pessoas, como também não pode, mas fica aí a minha indicação de um romance levinho, um romance altamente devorável para você passar o tempo, para você ler tranquilamente, quando você quiser desopilar a cabeça, mas não espere um Christina Lauren normal, não é aqueles livros que a gente está acostumado da dupla, então fica aí. Aí eu trouxe um livro que eu já sei qual é, porque era um livro que, por coincidência, eu esperava fazer
fazer vlog junto com esse outro livro aqui, Escandalizados. E aí ele chegou físico, porque eu tinha pegado ele de parceria com a editora, só que o e-book, né? Pelo NetGalley, que a gente tem essa possibilidade de pegar. Os livros da companhia são um pouco mais fáceis de abrir, pelo menos tem essa facilidade. Tá aqui ele. Inclusive essa semana ele estava em promoção. E aí eu vou dizer que ele é uma espécie de fanfic também, só que ele é uma fanfic de um clássico. Eu achei muito legal. Eu não sei onde eu li sobre isso, não sei se vai aparecer aqui, ó. Aqui também tá escrito conteúdo adulto. E vamos ver aqui se ele vai chegar a falar aqui sobre o que é. Vai falar. Vamos ler a sinopse, tá? Pra gente não ser pego de surpresa. Apesar de que eu gosto de ser pega de surpresa. Não, vamos ler aqui atrás. Aí a gente é pego de surpresa. Vamos ler o blurb que tá aqui em cima. Champanhe e chocolate em forma de livro. Prepare-se para se impressionar. Isso quem disse foi a Helen Hoang, autora de Os Números do Amor. Inclusive, veio aí com algum conteúdo que eu vou produzir. Jamie Westenberg e Bee Wilmot não têm nada em comum, exceto uma aversão mútua e a certeza de que jamais dariam certo juntos. Mas quando seus amigos mais próximos resolvem dar uma de cupido e enganá-los para que tenham um encontro, eles descobrem que compartilham sim mais uma coisa: o desejo inegável de vingança. O plano é simples. Bee e Jamie vão fingir que o encontro foi ótimo e convencer os intrometidos de que estão loucamente apaixonados. Depois, terão um término espetacular e destruirão as esperanças de todos, dando um fim definitivo a esses anseios casamenteiros. Para convencer todo mundo de que estão mesmo apaixonados, Jamie e Bee precisarão entregar a melhor atuação da vida. Mas conforme o ato final se aproxima e interpretar um casal apaixonado fica cada vez mais fácil, eles começam a se perguntar: e se seus amigos não estiverem tão errados assim? E se dois erros puderem levar a um acerto? Eu nem falei o nome do livro, né? Dois Erros, um Acerto, da Chloe Liz, que tem tradução da Mariana Mortani. Esse livro é uma comédia romântica, encantadora, sexy e charmosa, baseada na peça de Shakespeare, Muito Barulho por Nada. Então eu fiquei assim, será uma fanfic de Shakespeare, né? Porque eu não li essa peça, eu não lembro se eu li essa peça, na verdade, porque eu li várias peças de Shakespeare na faculdade. Se eu não me engano, essa peça é curtinha, mas eu vi o filme. Teve um filme na década de 90 que eu lembro que tinha o Keanu Reeves, e não foi um filme que fez lá grande sucesso, mas eu gostei muito, que tinha a ver, tinha um casamento ali e tal, e eu lembro um pouco da vibe ali de comédia, né, porque essa é uma das comédias de Shakespeare. E aqui, ó, a comédia romântica perfeita, uma leitura obrigatória. Quem falou foi a Ellie Hazelwood, autora de A Hipótese do Amor. Bom, vamos ler, né, e ver o que a gente acha. São quantas páginas? Essa Chloe Liz, eu não sei se eu já li outra coisa dela. Não, é o primeiro romance dela na Paralela, mas eu acho que eu já vi outra coisa dela e coloquei na minha wishlist. Ou eu já vi coisa dela pelo BookTube, não sei. Tem 335 páginas e a diagramação está, como sempre, boa. Tem mensagens, né? Sempre adoramos mensagens, porque isso, ó, deixa a leitura, né? Porque a gente gosta bastante de muitos diálogos, ó. Pessoal que não gosta de diálogo com apóstrofo? Eu não lembro como é o nome dessa pontuação, mas tem gente que não gosta de diálogo assim, né? Gosta de diálogo com travessão. Mas enfim, eu não tenho esse problema, não. Então é isso. Aí eu vou falando pra vocês conforme eu vou lendo. Ai, tem uma carta aqui, caro leitor. Ah, vai falar sobre uma pessoa neurodivergente com condições crônicas frequentemente invisíveis. Em especial, essa história explora as particularidades de ser neurodivergente, ser autista, ter ansiedade e transitar pelo lado vulnerável da vida e dos relacionamentos. A experiência de duas pessoas com qualquer condição ou diagnóstico nunca será a mesma, mas através da minha própria experiência e com a ajuda de leitores específicos, eu me esforcei para criar personagens que honrem as nuances de suas identidades. Por favor, esteja ciente de que essa história também
aborda um período de reconhecimento e cura de um relacionamento tóxico. Se algum desses assuntos for delicado para você, espero proporcionar algum conforto ao dizer que apenas relacionamentos saudáveis e amorosos consigo e com outras pessoas são defendidos nessa narrativa. Adorei essa carta da autora. Muito legal, uma cartinha aqui no início e tem uma playlist, olha. Será que tem essa playlist disponível no Spotify ou será que eu monto ela? Porque eu conheço poucas pessoas aqui. Eu sou uma pessoa péssima pra música. Eu sou uma pessoa muito antiga. E é isso. Bom, depois eu volto pra falar com vocês. Já quero começar pedindo desculpas por causa do ventilador. E olha que eu coloquei ele no mínimo. Mas tá impossível viver sem ventilador. No caso aqui de Curitiba, né? Porque tem gente que usa ar-condicionado, mas eu não vim pra essa cidade pra usar ar-condicionado novamente, não tá no contrato. Aliás, eu não vim pra essa cidade pra passar calor, mas isso precisamos rever o contrato. Só que eu vim fugindo de ar-condicionado, né? Rondônia, eu tinha que viver no ar-condicionado, carro era ar-condicionado, sala era ar-condicionado, então eu vivia doente. Então aqui, no máximo, vai rolar 2 ventiladores no meu quarto, mas ar-condicionado não. Então, vou mandar, porque teve o sorteio do livro Operação Paddock, daí tem mais os kitzinhos aqui. É um kitzinho, né, que veio aqui pra mim. E aí eu vou mandar pra Carol, pra minha xará, que foi quem ganhou. E aí, deixa eu contar pra vocês. Esses dias antes dos meus pais chegarem, porque já chegaram tomando conta de tudo, né? Tava aquele clima de calmaria, mas isso já foi. Aí bem antes deles chegarem, a jarra da cafeteira quebrou. Eu fui lavar a jarra e aí ela bateu na pontinha ali do... Como é que é o nome? Aquela pedra ali da pia. Mas foi um tiquinho assim, cara. Foi uma lasquinha. A louca aqui ainda tentou colocar aqueles adesivos bem potentes, mas não ia derreter na hora do... Porque tem a base da cafeteira, ela esquenta. Ia derreter. Eu não pensei nisso, eu falei, putz, cara, que droga, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, e aí eu ia ter que resolver isso. Eu entrei no site da empresa, porque quando eu comprei a cafeteira, uma das coisas que eu fiz foi entrar no site pra ver se tinha disponibilidade da jarra, porque eu sabia que isso acontece, ainda mais eu sendo eu, pra não ter esse tipo de problema, e na época tinha. E aí, não tinha no site. Eu fui lá na lista de assistências aqui em Curitiba e liguei pra umas 3. As 2 primeiras já falaram que não tinham. A terceira já falou, tá em falta na fábrica. Eu falei, putz, ferrou. A nossa cafeteira, ela é daquelas que você ajusta o horário para ela funcionar, né? Ela é programável. E aqui funciona muito bem, porque meu pai acorda cedo e eu e minha mãe acordamos um pouco mais tarde. O café, ele se mantém quente na base por 2 horas e não fica com gosto de queimado. Ele não fica com gosto ruim, ele mantém o mesmo gosto. E foi uma compra, assim, muito bem feita, inclusive eu indico. Aí eu falei, cara, que droga. Daí a terceira que eu liguei, que falou que tava em falta na fábrica, eu perguntei se não tinha um modelo que pudesse, né, não é substituir, que não vai substituir, mas que pudesse, né, dar um chuncho ali. E ela falou, olha, se você trouxer a cafeteira aqui, a gente pode testar umas, né, umas jarras. Daí eu levei a cafeteira, só que a Anta aqui esqueceu de levar o corta-pingo, mas enfim. E aí a gente testou umas jarras lá, tinha uma que não encaixava na base, mas o corta-pingo pegava direitinho. Ou seja, ela ia fazer o café, ia descer na jarra, mas não ia ficar quente ali o negócio, mas pelo menos ia fazer o café. O importante era isso. E aí eu comprei, ela era baratinha, porque era daqueles modelos mais básicos. Eu procurei pelas assistências técnicas mais perto. E aí eu voltei, mas eu fiquei com aquele comichão, sabe? Eu deixei a página das assistências técnicas abertas. Eu fiquei com aquele comichão, sabe quando você fica agoniada assim? Aí eu peguei e comecei a ligar pro resto das assistências. E eles não tinham. Teve até gente que falou, eu nunca pedi essa jarra aqui. A última, que era a mais distante da minha casa, falou, eu tenho uma aqui, só uma. Eu falei, você vai guardar essa uma aí pra uma pessoa chamada Caroline, que eu tô indo aí agora. Pensa, longe pra caceta da minha casa. E lá fui eu, de carro. Na ida foi super tranquilo, assim, porque tava num horário bom. Cheguei lá, comprei e tal, super feliz. O negócio era caro. Ainda bem que a outra foi baratinha, cara, porque essa era cara. Mas comprei e tal, fiquei super feliz.
Parecia que o comichão tava certo. E aí, na volta, o Waze, porque acho que a volta eu já senti pela avenida ali que ficava a assistência, que o trânsito tava bem carregado. Daí o Waze me fez voltar por um caminho que eu me perguntei se eu ainda tava em Curitiba. Foi um caminho tão longo, tão bizarro, que eu fiquei, meu Deus do céu, se esse troço parar de funcionar aqui, eu sento na calçada e choro, porque eu não sabia aonde eu tava. Eu aprendi com o Waze bastante a andar por aí e tal, mas mesmo assim eu moro na região central, né? Mas eu ando bastante, eu sei vários caminhos assim pra cortar, né? Pra cortar na hora do rush e tal, mas eu não fazia ideia de que caminho era aquele, cara. Eu fiquei assim impressionada. E ele saiu num lugar perto do Parque Tingui, que é um parque que pra eu chegar, tipo assim, eu chego por aqui da minha casa nesse parque e ele fez uma volta bizarra e veio por aqui pra chegar nesse parque, sabe? Eu falei, caraca, velho. Mas enfim, aí é isso. Depois eu venho falar pra vocês sobre o livro que eu terminei de ler, tá bom? Até mais! Ainda bem que tem um negócio chamado softbox, ou pelo menos o ring light, essas coisas assim, porque Curitiba simplesmente ficou noite no meio da tarde. E agora começou uma chuvinha, mas não tô botando muita fé nessa chuva não. Fez o maior escarcéu, parecendo que ia cair o mundo, mas tá uma chuva de molha bobo. Não sei, vamos ver. Mas diz que vai cair a temperatura essa semana. Oremos. Bom, chegou aqui uma embalagem da Companhia das Letras, diferente inclusive, não veio aquele negócio de papel que nós adoramos, que é super fácil de abrir, então eu tive que sacar. Sumiu aquele meu pequenininho, achei o meu estilete Super Power, então vamos ver qual é o livro. Chegou ainda agora, eu tava desmaiada, porque também, meu filho, tava muito calor. Vai precisar aí ser uns 3 dias de chuva ininterrupta pra dar conta de reduzir a temperatura. Olha, veio até um negocinho de coisa diferente, né? Essa embalagem, não conhecia. Eu acho que eu já vi a capa desse livro aqui, mas nem sabia que era da Paralela, que é o Antes de Virarmos Estranhos, uma história de amor, ódio, amor, de René Carlino. Deixa eu ver se é um homem ou uma mulher. É uma mulher, mora no sul da Califórnia. Então tá, aqui ó, a capa, conteúdo adulto e tradução do Alexandre Boyd. Eu acho que o Alexandre Boyd é tradutor interino da Companhia das Letras, principalmente da Paralela. Tem 258 páginas, a diagramação está muito boa. Agora eu vou sempre dizer, é um livro molinho, tá? Porque eu tô achando isso muito importante, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler na cama. Livros capa dura, livros... E tem aqueles livros flexíveis, não, aqueles livros... É capa flexível, né? Que você abre, mas ele já fecha, que são também muito ruins de ler na cama. E esses molinhos, assim, que você até consegue dobrar, porque tem gente que gosta de ler com ele dobrado, e aí ele não compromete a lombada, são fantásticos. Então, por favor, editoras, mais livros capa mole, bem molinhos. Vamos ler aqui a sinopse. Para meu amor de olhos verdes. A sinopse é atrás da 4ª capa, tá? Porque tem gente que não gosta de ficar sabendo o que tem na orelha. Para meu amor de olhos verdes. Nós nos conhecemos há quase 15 anos, quando eu me mudei para o quarto ao lado do seu no alojamento estudantil da NYU, que é a Universidade de Nova York. Você disse que ficamos amigos à primeira vista. Eu prefiro pensar que havia algo mais. Foi uma alegria descobrir um ao outro através da música, da fotografia, dos passeios pelo Washington Square Park e das coisas estranhas que precisávamos fazer para ganhar dinheiro. Aprendi mais sobre mim mesmo naquele ano do que em qualquer outra época. Mas, por algum motivo, e tudo isso se perdeu. Perdemos contato logo depois da formatura. Só fui te rever um mês atrás. Só percebi que era você quando já era tarde demais. Você disse o meu nome, eu li os seus lábios. Queria ter parado o trem só para te dizer um oi. Depois disso, todos os sentimentos e as lembranças da juventude voltaram com tudo. E já faz quase um mês que não paro de pensar em como deve estar a sua vida. Pode ser uma maluquice total da minha parte, mas o que você acha de sair para beber alguma coisa e conversar sobre o que aconteceu nessa década e meia? M. Isso aqui é uma mensagem para o amor de olhos verdes de uma pessoa chamada M. É uma sinopse, não sinopse, mas
deixa a gente bem intrigado, né? E dá vontade de ler a orelha. Enfim, vamos ver, né? É um livro bem curto e com bastante diálogo, então tende a ser uma leitura mais fluida, acredito eu. Aqui diz que tem um blurb da Taylor Jenkins Reid, tão quente quanto doce, evocativo, sensível e satisfatório. Carlino se superou. Então tá aqui, esse é o livro. Depois eu volto. Então, que parece que este vlog foi só de leituras feitas numa sentada, porque eu li este livro, vocês viram que eu dei uma marcada aqui no início, porque foram marcações de momentos que os personagens estavam se definindo ali, e eu me identifiquei bastante, mas fora isso, não tem marcação nenhuma, porque eu simplesmente li esse livro em um dia. Pois é, eu não conseguia parar, e tava aquele calorão, e aconteceu isso 3 vezes, inclusive, né? De eu ficar deitada, prostrada, com pressão baixa, mó calorão, e eu ler 3 livros em 3 dias. Assim, livros também, né, não tão robustos, com muita fluidez, livros mais fáceis, digamos, né, com uma trama mais tranquila e tal. Não teve jeito, eu li ele num dia porque eu não conseguia parar de ler. Quando eu falei sobre eu já ter visto um filme com essa comédia de Shakespeare, eu confundi com Sonho de uma Noite de Verão, que era com Keanu Reeves. Eu não cheguei a ver Muito Barulho por Nada, mas eu acho que eu li sim o Muito Barulho por Nada e Um Sonho de uma Noite de Verão. Mas provavelmente eu li um desses dois, eu li a adaptação para estudantes de inglês. Eu não lembro qual, mas o outro eu li a peça, porque eu lembro de algumas passagens. Aqui a gente vai ter, né, os personagens principais com os nomes dos personagens ali da história de Shakespeare, né? No caso do personagem masculino, Jamie, né, que é o James, é o segundo nome dele, que é Benedict, e aqui nós vamos ter a Beatrice, que o pessoal chama ela de Bea, né? Bea. Eles vão se conhecer numa festa dada pela irmã gêmea da Beatrice, da Bea, que é a Jules. Ela tá dando uma festa ali pro namorado dela, né, o Jean-Claude, que é colega de apartamento, né, divide apartamento com o Jamie, que todo mundo chama de West por causa do sobrenome dele, que é Westenberg. Ele e o Jean-Claude também tem uma coincidência que ambos têm mães francesas, né? Enfim, isso não implica muito na história não, mas é só uma coincidência e tal, porque eu não lembro se eles exatamente foram criados juntos, mas parece que as mães deles, sim, né, que elas estudaram escola interna juntos e tal. Mas a questão é que eles se conhecem numa festa e aí rola uma série de acidentes, né, tipo, a Bea acaba entornando bebida no Jamie 2 vezes. A Bea, ela tá no espectro autista, ela sabe disso, né, ela é diagnosticada e ela sabe da dificuldade de socialização que ela tem. Ela tem muita gratidão à irmã dela, porque é a irmã dela que fica puxando ela pra turma dela, pra Beatrice estar socializando o tempo todo. Por isso que a Bea sempre tá participando de festas, ela conseguiu emprego, né, porque uma das amigas é ali da Jules, que é Juliette, na verdade, é dona ali de uma papelaria, e a Bea é artista, né, inclusive ela tem uma coleção de papelaria, de itens de papelaria que é de desenhos eróticos, mas não desenhos eróticos muito explícitos, né? Você tem que ter um olhar ali mais apurado ali pra entender que o desenho é erótico. Eu acho muito engraçado. Eu não lembro o nome da coleção, mas era uma coleção interessante. Aí o Jamie, ele é pediatra. Então, das 2 vezes que a Bea entornou bebida nele, ele tinha muda de roupa pra trocar, porque ele falou que estava acostumado por ter sempre bebês vomitando nele. Então ele sempre tem no carro mudas de roupa pra trocar. E além disso, ele é um cara extremamente ansioso. Aqui não tem nenhum diagnóstico nem nada, mas eu acredito que seja transtorno de ansiedade generalizada, pelo que ele fala. Ao contrário da Bea, que se manifesta, né, que se diz ser uma pessoa esquisita, eu não lembro do Jamie se apresentar com um adjetivo específico, mas ele sabe que ele não se encaixa ali no que é dito normal na sociedade, né? Ele sabe que ele não é ajustado socialmente, ele também sabe da dificuldade de socialização dele. E eles conversam sobre isso, mas eles são forçados a conversar sobre isso num primeiro momento, porque o grupo lá, ali o grupo social, né, aquela turminha, decide que
eles têm tudo a ver um com o outro, apesar de que eles não acham que tem tudo a ver um com o outro, e eles precisam ficar juntos, simplesmente. E aí eles fazem de tudo naquela festa para que eles fiquem juntos, inclusive trancá-los num armário. Eles pensam tão parecido, eles têm mais similaridades de pensamento do que propriamente uma vida parecida, né? Uma maneira de viver parecida. Eles têm mais similaridades de pensamento. Então, por isso que eles foram parar no mesmo armário, né? Eles tiveram a mesma ideia quando eles foram se esconder ali numa brincadeira, e aí eles ficaram trancados nesse armário. Enfim, terminou a festa e tal, aconteceram coisas na festa que deixaram a Bee extremamente preocupada com a irmã dela, que a gente deu a entender ali que quando eu li aquela carta de apresentação da autora, a gente vai ter exemplos ali de relacionamentos que não são saudáveis, então isso vai deixar a Bee preocupada. A gente vai entender que ela já passou por isso, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a Bee. E aí, a Jules botou na cabeça que os dois devem ficar juntos. E ela, com a ajuda dos amigos, mas os amigos não têm uma participação muito ativa nisso, eles só foram convencidos pela Jules e pelo Jean-Claude, ela engana os dois, o Jamie e a Bee. Ela dá um jeito ali de forçar um encontro às cegas, mas antes ela dá o telefone de cada um, mas para cada um, ela dá o nome do meio, porque eles não sabem o nome do meio de um de outro. A da Beatrice, acho que é Adelaide, e o do James é Benedict. E aí eles ficam conversando ali por uma semana antes do encontro. E eles, né, super, como eles têm essa similaridade de pensamentos, eles se encantam. Inclusive, eles ficam trocando piadas sobre xadrez, né, porque os dois gostam muito de xadrez. E eles ficam ali trocando essas piadas, e aí eles ficam conversando bastante mesmo, eles ficam assim, super empolgados de conversar e tal. É bem legal essa parte da conversa, tem diálogos muito leves e astutos, justamente porque a jogada ali das piadas com o xadrez, eu acredito que, eu não vi a edição em inglês, mas eu acredito que tenha sido feita uma tradução muito boa, porque, né, a jogada de palavras foi bem feita. Quando chega finalmente o dia do encontro, que eles ficaram de se encontrar num banco em frente a uma confeitaria, eles se encontram e veem quem são o outro. A Bee fica extremamente revoltada, porque ela saca, né? Inclusive, ela vê que a irmã e o namorado dela estão disfarçados ali do outro lado da rua. A gente descobre que a Bee é extremamente vingativa. Ela, não, a gente vai se vingar deles. O James, ele fica muito frustrado, né? Ele fica mais frustrado do que propriamente... Ele fica com raiva, mas ele fica mais frustrado do que querer se vingar, mas ele entra no jogo da Bee, e aí eles resolvem se vingar da irmã e do namorado dela. Eles decidem que vão fingir que são um casal apaixonadíssimo, né, que vão... Nossa, eles vão fingir que são extremamente apaixonados, que encontraram o amor da vida um do outro e tal, vão deixar todo mundo animado pra quando todo mundo estiver extremamente animado com isso, eles vão fazer um grande término, né, uma grande cena de término ali pra deixar todo mundo com o coração partido, depois de todo mundo ter se apegado a eles como casal. E essa é basicamente a história, inclusive é a história da obra de Shakespeare. E aí a gente sabe que eles vão acabar se apaixonando de verdade, porque eles vão se conhecer melhor ao longo desse fingimento. E é muito gostosinho porque tem situações, tem diálogos e tem reflexões que a gente faz aqui acerca de algumas dessas situações, porque a gente tem momentos sérios aqui, tem momentos mais dramáticos, que a gente descobre o que aconteceu com a Bee, que a gente descobre algumas coisas do passado do James, a gente descobre o que aconteceu com a irmã da Bee, né, o que deixou a Bee tão preocupada em relação à irmã. É um livro leve, é um livro muito gostoso, você se apega muito aos personagens, mas eu acho que não é todo mundo que vai ficar extremamente apegado, porque eu sei que a neuroatipicidade, ela deixa algumas pessoas irritadas. Tem gente que se irrita com alguns comportamentos de pessoas ansiosas, então, com base em alguns comportamentos aqui, algumas pessoas podem não se sentir à vontade, e tá tudo
bem. Eu me senti representada, digamos, porque muitas das passagens aqui ou já aconteceu comigo, ou eu me pensei passando por isso, né? Não é uma coisa que seria tão além da minha realidade. Poderia muito bem eu passar por isso. Por isso que, inclusive, eu me identifiquei com muitas das coisas dos personagens, né? Pode ser que isso não agrade a todos os públicos, né? Algumas pessoas possam ficar irritadas. Eu acho que mais irritadas, assim, sabe? Porque assim como tem gente que não gosta de livros jovem adulto por causa das questões de adolescente, algumas pessoas também não gostam de livros com pessoas ansiosas, porque as questões de pessoas ansiosas irritam esses leitores. Então tá tudo bem também. Eu só tô avisando porque, né, são questões comuns a pessoas neuroatípicas, pessoas neurodivergentes, e é isso. Só tô avisando porque não é uma questão de preconceito, é só que na leitura pode acontecer, né, de você se irritar e é isso aí. Mas os personagens são muito cativantes, dá vontade de colocar os dois num potinho, sabe? Porque eles se encaixam perfeitamente, eles são os opostos que se atraem, mas que pensam igual, sabe? Ela é uma artista, ele é um médico, né? Ela tem o corpo todo tatuado, ele se veste assim, super certinho, ele é todo organizado, ela é toda bagunceira, mas eles têm aquele modo de pensar muito parecido. É um chuchu de casal, é uma delícia de romance, sabe? É uma coisa que te deixa pra cima, apesar das partes mais dramáticas, mas te deixa pra cima. E eu gostei demais. Eu gostei muito mais do que Escandalizados, vou deixar claro aqui. Apesar de Escandalizados eu ter lido também em 2 sentadas, na verdade. Esse aqui foi numa, então isso quer dizer alguma coisa. Mas eu gostei dessas 2 leituras. Foram leituras ótimas pra passar o tempo. Assim, quando a gente quer alguma coisa leve, otimista. É aquela história que eu sempre repito, né? Que o bom do clichê é que é uma leitura de conforto, porque você sabe que vai dar tudo certo no final. Então aquilo te conforta um pouco. Porque às vezes você não quer nada muito pesado, né? A vida já é pesada, então você só quer um confortozinho, assim, na hora de lazer, na leitura. Então, eu super indico, assim, sabe? Pena que eu não pude falar mais sobre a minha experiência de leitura, porque realmente eu esqueci do mundo lendo 2 Erros e um Acerto. Eu não sei muito mais o que dizer, assim, sabe? Só se eu parasse, assim. Ó, eu marquei algumas coisas nas partes que eu marquei as páginas. É isso. Espero que você tenha gostado deste pequeno vlog. Eu acho que ficou pequeno, não sei se ficou grande, mas é isso. Vou tentar inserir mais leituras nos próximos vlogs, porque eu acho que um pouco de leitura faz bem pra gente também, beleza? Vamos lá para os comentários, né? Vamos conversar sobre essas leituras. Se você já leu algum desses livros, o que você está lendo, me conte aí qual é a sua leitura atual. E obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!